Boa noite. Que bom nós estarmos aqui novamente, dando continuidade ao nosso projeto do Ministério da Mulher. Primeiro Deus, famílias, fiéis até o fim. Um tema que está abordando as famílias, assuntos interessantes, e nós já estivemos aqui várias noites com um tema tão importante, para que nossas famílias possam verdadeiramente se achegarem a Ti, para que nós possamos alcançar muitas pessoas aos pés de Cristo. Estamos em momento de pandemia, e com essa pandemia nós não pudemos fazer os cultos, dos 10 dias presencialmente. Mas, pela misericórdia de Deus, estamos usando os meios tecnológicos, e com isso atingindo vários lares, várias famílias. Agradeço a participação de todos que colaboraram para nós estarmos aqui, colaborações que vieram desde a decoração, dos pregadores que aceitaram o convite, do Ramon e da Evelyn que aceitaram estar nos ajudando, e que todos possam ser abençoados por Ti. Esta noite nós teremos o tema 7, quarta-feira, o investimento seguro para a família, que será com a nossa querida irmã Fátima Malta. Mas antes vamos cantar o hino oficial desses 10 dias. Vamos prestar atenção e vamos cantar com louvor. Nada poderá nos separar do amor de Deus, nada vai nos abalar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, por isso vamos declarar: estamos convencidos que nem a morte nos separará do amor do Pai, nem da sua graça. De todo o coração vamos proclamar:
Vamos neste momento, então, fazer uma oração a Deus. Fechem seus olhos onde você estiver, para que nossa oração alcance o trono da graça. Querido Deus, somos muito gratos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Como é maravilhoso, em meio a tantas dificuldades, nós temos essa esperança, essa certeza, que não estamos sozinhos, que o Senhor envia seu Santo Espírito, seus anjos para nos guardar, nos proteger, nos dar sabedoria e nos dar forças para continuarmos seguindo em frente. Agradecemos a Ti por ter cuidado de nós. Abençoe cada família, ó Pai, cada família que está em suas casas ouvindo esses sermões, para que elas possam ser fortalecidas pelo Teu amor, pelos testemunhos que estão sendo feitos aqui. Que nós possamos estar unidos, fortes, em família, aqui na Tua igreja, para levar avante essa mensagem de esperança e salvação a todos aqueles que se chegarem até nós. Nos abençoe esta noite, abençoe em especial a nossa pregadora, a Fátima Malta, que ela seja inspirada por Ti e que a mensagem possa alcançar os corações de todos aqueles que estiverem ouvindo. Fique conosco, é o que nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Neste momento, então, eu chamo a Fátima, convidada desta noite, que ela possa ser inspirada por Deus e com ela a palavra. Seja bem-vinda, Fátima. Uma boa noite a cada um de vocês que essa noite nos assiste. E que a graça de Deus possa nos alcançar, continuar nos alcançar. Para mim é um privilégio estar aqui em mais uma noite dessas 10 semanas de oração, no qual aprendemos um pouquinho mais através da palavra de Deus para o enriquecimento da nossa família. E hoje o tema que eu vou falar é um tema um pouco polêmico. Nós vamos falar um pouco de dinheiro. E dinheiro sempre é algo que traz, quem sabe, muita confusão no lar, na igreja, no mundo. Em qualquer lugar que nós venhamos, o dinheiro é muito importante, mas ele traz muitas confusões, traz muitos atritos. Mas, neste momento, eu convido a você que está em casa para mais uma vez falarmos com Deus. Maravilhoso Deus e grandioso Pai, Te agradecemos porque aqui na Tua casa estamos, porque na Tua presença nos encontramos. Pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a cada dia, a cada instante de nossas vidas, a entender o Teu querer para nós e a colocarmos em prática em nosso viver diário. Que o Senhor possa continuar abençoando as famílias, que o Senhor possa continuar abençoando os Teus filhos, para que possamos, ó Deus, a cada dia sermos enriquecidos pela Tua palavra e assim, ó Deus, caminhar rumo aos céus. Venha perdoar os nossos pecados, purifica o nosso ser e nos ajude a fazer a Tua vontade acima de tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, ó Pai. O título dessa noite é o investimento seguro para a família. E eu começo com algumas passagens bíblicas, no qual a primeira está em Deuteronômio 28:12, que diz assim: O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva, a terra no tempo certo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. Provérbio 22:7 nos diz assim: O rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo de quem empresta. Eclesiastes 10:18. Por causa da preguiça, o teto desaba, e por causa dos braços cruzados, a casa tem goteiras. Ageu 1:9 e 10. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco, e esse pouco, quando levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Romanos 13:8. Não fique devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo
cumpre a lei. 1 Timóteo 6, do 6 ao 10. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos despojos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Eu louvo a Deus pela palavra que Ele assim nos deixou, porque ela nos ensina a matemática, o português, a ciência, a tecnologia, e ela nos ensina também sobre o dinheiro. E nos mostra a reconhecer a soberania de Deus. Nos mostra que Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é o proprietário original de tudo. Somos apenas os seus mordomos. E tudo o que temos foi confiado por Ele para ser usado de acordo com a sua direção. O dinheiro, ele não nos pertence. A casa não nos pertence. Os vestidos, os ternos, as roupas luxuosas que temos não nos pertencem. Nada nos pertence. Somos peregrinos neste mundo. Somos apenas assegurados a ter aquilo que nos dá conforto para a vida e para a saúde. Porém, não devemos nos esquecer que tudo isso provém de Deus. Tudo isso é emprestado. Tudo isso foi o nosso Deus quem nos emprestou, porque Ele é o verdadeiro dono. E Ele nos emprestou por quê? Para saber se nós somos capazes de administrar essas pequenas coisas que Ele nos deu, para que possamos realmente receber aquilo que nos é importante, aquilo que vai ser confiado a nós eternamente, que é a glória, a honra e a imortalidade. Se não soubermos administrar esse pouco, muito, quando na verdade é muito, que Deus nos concede aqui nessa terra, infelizmente nós não vamos poder receber as coisas eternas de Deus, porque não vamos poder ser administradores desses bens que Deus também nos dará na eternidade. E tudo devemos dar conta a Deus. No dia do juízo, nós vamos ter que dar conta e vamos ter que enfrentar o registro de maneira pela qual nós usamos o dinheiro de Deus. Como usamos o dinheiro de Deus? Usamos grande parte desse dinheiro, desses bens que Deus nos concede, com a satisfação própria, com os nossos interesses. E deixamos de aceitar, ou até mesmo de crer, ou assim, de saber que Deus, Ele é o doador de tudo. Que a Deus pertence todas as coisas. E que devemos gastar aquilo que Deus nos concede também para o benefício da sua causa, para o benefício do seu evangelho. Nós gastamos tudo conosco e o que sobra é para Deus. Muitas das vezes, esse mês eu não vou conseguir dar o dízimo porque eu me endividei demais. Muitas das vezes eu não vou conseguir dar oferta porque essa semana, esse mês não me sobrou, porque eu fiz algumas contas extra. Então, as coisas para Deus é a sobra. As coisas para Deus é em segundo plano, quando na verdade nós somos o primeiro plano na vida de Deus. Fomos e sempre seremos. Então, Deus também tem que ser o primeiro em nossa vida em tudo, inclusive na nossa administração, no dinheiro. Mas isso não cabe só a nós. Isso cabe a toda a família. Nós devemos estar em comunhão com toda a família em termos de dinheiro. Em minha casa, eu trabalho, meu marido trabalha, ele dá o dízimo dele, eu dou o meu dízimo. Ele dá 5% de oferta, eu dou 15% de oferta.
Ou seja, o mesmo tanto de dízimo que sai da minha casa é o mesmo tanto de oferta. É 20% de dízimo, 20% de oferta. E eu louvo a Deus porque isso nunca me fez falta. Eu louvo a Deus porque isso tem sido uma bênção em minha vida, em minha casa e em minha família. E eu posso também ensinar os meus filhos com esse benefício. O benefício de servir a Deus. Quando servimos a Deus, quando damos a Deus o que é dele, porque tudo é dele, somos beneficiados, porque nós recebemos muito mais. Deus, Ele dá para nós o dobro daquilo que nós damos para Ele. Não devemos ter medo, não devemos temer pelaquilo que temos, pelaquilo que somos. Devemos apenas nos entregar, devemos dar a Deus tudo aquilo que está em nossas posses, está na nossa administração, sem temer, sem hesitar. E devemos ensinar as nossas crianças também. Devemos ensinar as crianças a ser um bom administrador. Devemos ensinar as crianças a registrar as suas contas. Devemos ensinar as crianças a não ser esbanjador. Por quê? Nós pensamos assim, mas ele é apenas uma criança. Porém, essa criança, ele vai levar os hábitos para a sua adolescência e depois para a sua fase adulta. Porque se educamos uma criança a ser um menino esbanjador, quando homem, ele continuará sendo esbanjador. Se ensinamos uma menina a ser egoísta, a ter excetos de vaidade, quando ela se tornar uma mulher, ela vai continuar a ser egoísta, ela vai continuar a ser uma mulher vaidosa, extremamente vaidosa. Então, nós devemos ensinar a criança desde cedo. A Bíblia diz que nós devemos ensinar a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, ela não vai se esquecer disso. Então, nós formamos as crianças para ser adultos. Nós formamos as crianças para ser os administradores futuros da nossa casa e da casa de Deus. Devemos ensinar as crianças que tudo o que temos não é nosso. Devemos fazer com que as crianças tenham isso em mente. Ensinar as crianças que Deus é que é o dono de tudo. Deus é que é o dono do ouro e da prata. E tudo o que temos é apenas emprestado. Porém, devemos ensinar as crianças também a amarem. Devemos ensinar as crianças que o dinheiro é essencial. Porém, não é tudo na vida. O amor, ele tem que superar qualquer valor na nossa vida. E não só a criança, nós adultos também temos que enfrentar isso. Nós temos que entender que sem amor, o dinheiro um dia acaba. Porém, sem dinheiro, o amor prevalece. Então, nós temos que ter isso em mente e temos que inculcar isso na cabeça das nossas crianças. Nós devemos ensinar as crianças a não consumir o dinheiro com embelezamento, ensinar as crianças com vaidade. Não que isso seja pecado. Embora a Bíblia diz que a vaidade é pecado. Mas nós devemos ensinar a criança que nós não somos os únicos que necessitamos de bens, nós não somos os únicos que necessitamos de valores. Existem crianças que necessitam também, assim como as nossas crianças. E eles têm que saber dividir, eles têm que saber amar, eles têm que saber que o dividir para Deus é o somar. Temos que ensinar também as nossas crianças a economizar. Ensinar as crianças que quando ela tem 10 reais, ela não pode gastar esses 10 reais. Não é porque ela tem que é necessário ela gastar. Ela pode economizar, ela pode pensar no seu próximo, ela tem que ofertar, ela tem que dizimar, mas tudo isso faz parte de um relacionamento de Deus com as crianças e principalmente com os pais e Deus. Porque nós somos, aqui na terra, o espelho para os nossos filhos. Se nós falamos, mas nós não fazemos, de nada adianta. Nós temos que mostrar aos nossos filhos, na prática, aquilo que nós fazemos, que nós falamos, aquilo que nós os ensinamos.
porque só assim eles vão ter o desejo de fazer também. Nós devemos dar aos nossos filhos lições de economia, para que eles possam aprender a participar da responsabilidade e sustentar a causa de Deus. Hoje em dia, as crianças vivem assim uma vida mais fácil que antigamente. Antigamente, as crianças precisavam trabalhar para ter o sustento, para ter o próprio sustento de si mesmo e até para ajudar em casa. Era na roça ou até mesmo sair para trabalhar. Eu particularmente comecei a trabalhar aos meus 10 anos de idade. Nós éramos em 6 filhos. Meu pai sozinho trabalhava, porque ele dizia que lugar de mulher era em casa, cuidando dos filhos e da casa. E eu, com 10 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar na casa de uma pessoa adventista, no qual eu agradeço a Deus, porque assim, hoje eu creio que tudo é plano de Deus. Eu me senti muito humilhada ali naquele lugar, mas ela também me ensinou muitas coisas, inclusive o caminho no qual eu estou hoje. Então, eu agradeço a Deus. Então, nada é em vão. E eu agradeço a Deus, porque aos 10 anos de idade, Ele me deu a oportunidade de aprender da Tua palavra e também de aprender a como administrar o pouco que eu tinha. Porque hoje, não que eu seja mão de vaca, né, como meu marido assim diz, mas eu sou uma pessoa bem segura. Eu procuro fazer as contas e refazer para que eu possa estar administrando. E principalmente para que o meu dinheiro não falte para a casa de Deus. E meus filhos têm visto isso na minha casa. E eu agradeço e louvo a Deus por isso. Então, as crianças, hoje, elas têm essa facilidade de quem sabe só estudar e não ver o valor exato que tem o dinheiro. Porém, muitas crianças, ou mesmo os adultos, quando trabalham, quando buscam o valor do seu suor, eles conseguem entender o valor real de uma camiseta, de uma cesta básica, de um prato de comida e mesmo do dinheiro que vem à casa de Deus, que é trago à casa de Deus. Então, nós devemos ensinar isso aos nossos filhos. Nós temos muitos modos como ensinar os nossos filhos a trabalharem para ter o dinheiro. Não precisam eles saírem, não precisam eles acordarem cedo, pegarem ônibus, até porque hoje também crianças menores de 14 anos aí é crime trabalhar, né, porque tem que estudar, mas nós temos que ensinar isso aos nossos filhos, a valorizar o que eles ganham. Você lava a louça para mim e todo mês você vai ter um X de valor. Olha, você varre a casa para mim e todo mês você vai ter um X de dinheiro, um X de valor. E assim nós vamos ensinar os nossos filhos a valorizar e principalmente a saber que Deus é o dono de tudo. Porém, em muitos casos, na maldição da inatividade, os pais são abastardos e não sentem a importância de educar os filhos nos deveres práticos da vida, que tem também essa prática, o dinheiro, como economizar, o que gastar, onde gastar e principalmente aonde levar, também levar à casa de Deus. Por quê? Porque hoje em nossas casas, em nossas vidas, em nossos lares, nós devemos fazer o quê? Devemos fugir de dívidas, como devemos fugir de uma lepra. Porém, não é isso que acontece. Hoje, o povo brasileiro, ou o mundo no geral, ele se atola em dívida. Eu não tenho condição de comprar, mas eu vou comprar no cartão de crédito, e quando vê o cartão de crédito, eu já não tenho condição de mais pagar aquele cartão de crédito, mas eu preciso ainda gastar, porque ainda me falta algo, eu vou me entupindo de dívidas, e quando eu vejo, eu já estou extremamente endividada, e é quando eu tenho que começar a tirar o dinheiro da obra de Deus, para que eu possa pagar essa dívida, para que eu possa vir a suprir a minha necessidade. Não se educam dentro dos seus limites.
pois tudo tem que ter um limite na vida. Deus diz que há tempo para tudo. Eu digo que há limite para tudo, inclusive para os nossos gastos, pois Deus dá aquilo que nos é suficiente, ou até mesmo o que passa daquilo que nos é suficiente. Porém, nós, como más administradores, muitas das vezes, os bens que o Senhor nos concede, nos faltam em nossa casa, porque não sabemos administrar. Porém, começamos a reter esses bens e não podemos ajudar mais na causa de Deus, porque estamos endividados. E o mês que vem eu ajudo, porque esse mês eu estou um pouco apertado, não posso dar o dízimo, não posso dar a minha oferta, porém as dívidas continuam. Porém, isso vai se acumulando. E eu digo para você, não é muitas das vezes porque você gasta mais, mas simplesmente porque Deus não consegue te abençoar, porque você não tem abençoado a casa de Deus. Você não tem dado aquilo que é de Deus. Você não tem visto em Deus a solução para aquilo que te aflige, para aquilo que te angustia, e muitas das vezes é as nossas dívidas. Nós não damos para Deus o que é de Deus, mas também não conseguimos arcar com aquilo que é a nossa responsabilidade. Não devemos nos esquecer que Deus é o dono de tudo. Não devemos nos esquecer que o nosso Deus é que supre todas as nossas necessidades. Então eu digo para você nessa noite, não tenha medo de ser fiel a Deus, não tenha medo de ensinar a sua família a ser fiel a Deus, pois Deus, Ele vai suprir as suas necessidades hoje e sempre. Que Deus nos abençoe. Neste momento, eu convido a cada um de você que está em casa a orarmos a Deus. Maravilhoso Deus e grandioso Pai, te agradecemos porque o Senhor nos ensina tudo aquilo que precisamos para ter uma vida melhor aqui neste mundo. Se hoje estamos passando por alguma aflição, por alguma angústia, se hoje estamos vivendo em grandes dívidas, que o Senhor, ó Deus, possa vir suprir as nossas necessidades, que possamos confiar em Ti, que possamos nos entregar a Ti e que possamos dar a Ti o que é do Senhor, mas que possamos ter em mente que tudo o que temos é emprestado, que tudo o que temos é do Senhor. E por isso, ó Deus, que possamos, com a Tua ajuda, sermos bons administradores na nossa casa, na nossa família e também na casa do Senhor. Toma-nos em Tuas mãos e nos ajude, Seu Deus, a sermos fiéis a Ti em tudo e em qualquer momento. Tudo isso lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Seu Deus. Amém, Pai.